No contrato de franquia, vale tudo? Bem-vindo, bem-vinda, professor Bruno Ruzon, esse é o canal Compartilha Direito e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que é o contrato de franquia e a boa-fé objetiva. Mas antes de entrar no tema, eu vou te dar uma dica que eu acho que você está marcando num ponto aí. Aqui no nosso canal Compartilha Direito tem várias playlists. Então se você gosta dos meus vídeos, né, do professor Bruno, tem lá uma playlist, professor Bruno Ruzon. Coloca lá a playlist para tocar. Ah, professor, eu gosto de direito administrativo. Tem lá uma playlist, direito administrativo. Coloca para tocar. Vai lavar a louça e vai lá ouvindo a nossa playlist, beleza? Essa é uma dica aí. Eu sei que você não está entrando na playlist e é algo muito bom aqui no nosso canal, beleza? Voltando ao tema. Boa-fé objetiva e contratos de franquia. Veja, há quem acredite que no mundo empresarial, nos contratos empresariais, nós temos uma terra sem lei, uma terra de ninguém. É como se no mundo empresarial vivêssemos no Mad Max. Coloca aqui, Adrianão, uma capa bonita do Mad Max aí. Aquele mundo sem lei, sem ordem. O que importa é a lei do mais forte, aquele que, né, consegue impor sua vontade. Tem muita gente que acredita nisso de uma forma bem forte e que acha que o Poder Judiciário não deve interferir em relações empresariais e coisas do gênero. Ocorre que essa não é uma verdade, meus caros e minhas caras amigas. Por quê? No sistema jurídico brasileiro, na teoria contratual contemporânea, existe um princípio que é o princípio da boa-fé objetiva. Está lá no artigo 113, mas o detalhe maior aqui é o 422. Então a boa-fé objetiva está lá no artigo 422. E esse princípio da boa-fé objetiva, ele é aplicado a todo e qualquer tipo de contrato, inclusive nos contratos empresariais. Então, nesse mundo dos negócios, nesse mundo empresarial, existem balizas que são fixadas também pela boa-fé objetiva. Quando nós falamos de contrato de franquia, então, a aplicação desse princípio é ainda mais relevante. Por quê? No contrato de franquia, há uma assimetria entre a franqueadora e o franqueado. Inclusive, há a existência de um contrato de adesão. Por quê? Aquele que quer ser uma franquia, né, quer ser franqueado, ele se submete a um contrato padrão que já foi estabelecido pela franqueadora, o famoso tudo ou nada. Então, ou você aceita as cláusulas conforme está posto, ou então você não vai ter relação negocial com aquela franqueadora. Inclusive, é uma decisão muito interessante do STJ, da terceira turma do STJ, de 2016. Vou pedir para o Adriano colocar o número aqui. Depois, se quiser, você pode ir lá no site do STJ e consultar, em que o STJ reconheceu que nos contratos de franquia há sim um contrato de adesão. Ora, se há um contrato de adesão, né, isso vai implicar várias consequências, como, por exemplo, a interpretação mais favorável ao aderente, mais favorável ao franqueado. Muito bem. Quando nós falamos de franquia, de contrato de franquia, há uma lei específica, a Lei 13.966 de 2019, que disciplina os contratos de franquia. E lá nessa lei tem um dispositivo que vai disciplinar o que a gente chama de circular de oferta de franquia. A gente chama de COF. Qual é o grande problema? Na COF não é obrigatório você dispor sobre o retorno do capital investido. Retorno do capital investido? Vamos lá. Vamos usar uma expressão aqui, chama-se ROIC. A galera do mercado financeiro adora uma expressão em inglês, né? Então vamos gastar o inglês. ROIC é Return on Invested Capital, ou seja, o retorno do capital investido. Por quê? O candidato a franqueado, ele quer saber como que ele vai pegar de volta, como é que vai ser o retorno daquele dinheiro que ele está investindo naquela franquia. Isso não é obrigatório constar na COF. Mas o que acontece? Na ânsia de vender, é muito comum a franqueadora colocar isso em algum outro documento ou mesmo informar isto para o candidato a franqueado. Isso gera expectativas naquele franqueado. Ah, professor Bruno, é uma mera expectativa? Não. Quando a gente está falando de relação contratual, tá? Se você traz elementos, documentos, né, dizendo que vai ter um lucro X, que vai ter um retorno Y, isso gera uma expectativa e isso está respaldado, isso tem uma proteção legal a partir da boa-fé objetiva. Em termos bem concretos, o STJ, em 2020,
Eu vou colocar aqui o número do RESP, por favor, Adriano. Por maioria, o STJ entendeu que houve um inadimplemento da franqueadora, porque na fase pré-contratual da oferta, ela omitiu informações em relação a esse retorno e trouxe informações inverídicas sobre o lucro que aquele franqueado poderia ter no futuro. Então, com isso, a franqueadora ela violou a boa-fé objetiva e, ao violar a boa-fé objetiva, e aqui é um ponto muito delicado dessa aula, prestem atenção nisso, ela cometeu um inadimplemento contratual. Há um enunciado da primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 24, que diz expressamente que a quebra, a ofensa à boa-fé objetiva, caracteriza sim uma hipótese de inadimplemento contratual. Então, nesse caso específico, que foi levado ao STJ, em São Paulo, uma determinada cidade bem pequena, a franqueadora trouxe elementos dizendo que o retorno naquela cidade pequena seria X, seria Y, e omitiu a informação, meus caros amigos, de que naquela mesma cidadezinha pequena de São Paulo, um outro franqueado já teria tentado ali estabelecer uma franquia e não tinha dado certo, tinha fracassado, porque aquele negócio naquela cidade não funciona. E ela omitiu essa informação ao oferecer a franquia para esse franqueado. E no final a STJ entendeu que houve sim quebra da boa-fé objetiva e que era possível haver a rescisão, e a franqueadora foi obrigada a indenizar o franqueado por tudo que ele investiu e mais as perdas e danos que ele sofreu. Então é isso, lembre-se, a boa-fé objetiva também é aplicável a contratos empresariais, inclusive ao contrato de franquia. Então era isso que eu tinha para hoje. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, eu quero que você curta esse vídeo, eu quero que você vá lá no Instagram também, se inscreva lá no Instagram e nos vemos na próxima.